Você já se perguntou por que algumas casas parecem estar cercadas de problemas constantes, como se algo invisível perturbasse a paz de seus habitantes? Talvez você tenha observado lares onde as brigas são frequentes, onde as doenças de um nunca cessam e onde a prosperidade nunca parece chegar. Embora muitos considerem isso uma simples coincidência, a Bíblia revela que existem elementos visíveis que podem influenciar a atmosfera espiritual de uma casa, e um desses elementos é a cor. Em Provérbios 3:33, somos claramente advertidos: a maldição do Eterno está sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa a morada dos justos. Esse versículo fala não apenas das ações daqueles que vivem em um lugar, mas também do ambiente que o cerca. O que vemos, com o que escolhemos decorar nossas casas, até mesmo as cores que aplicamos nas paredes, podem ter uma poderosa carga simbólica que influencia nossa vida espiritual. Ao longo da Bíblia, Deus usa constantemente elementos visuais para transmitir mensagens profundas. As cores, longe de serem meros ornamentos, têm um significado espiritual que pode fazer a diferença entre uma casa protegida e uma casa exposta a influências negativas. Quando Deus ordenou a construção do tabernáculo, ele deu instruções precisas sobre as cores a serem usadas nas cortinas, nas vestes sacerdotais e até nos utensílios sagrados. Em Êxodo 26:31, ele nos disse: farás um véu de fio azul, púrpura e carmesim e de linho fino retorcido. Será feito com arte e os querubins serão obra de artesanato. Essas cores não foram escolhidas ao acaso. Cada uma tinha um significado profundo que refletia a santidade e a presença divina. Por outro lado, também encontramos advertências sobre elementos visuais que atraem infortúnios e maldições. Em Deuteronômio 7:26 nos é claramente ordenado: não introduzirás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Tu a odiarás e a terás em horror, pois é amaldiçoada. Esse aviso não se limitava apenas a objetos ou imagens idólatras, mas também a elementos portadores de um simbolismo espiritual contrário à vontade de Deus. E é aí que as cores se tornam relevantes. Em várias culturas pagãs que cercavam o povo de Israel, certas cores eram usadas em rituais sômbrios, invocações demoníacas e práticas ocultas. Quando essas cores predominavam em um lugar, elas eram associadas à presença de forças que não tinham nada a ver com a paz que Deus deseja para seus filhos. Reflitamos por um instante sobre a história do rei Acabe e da rainha Jezabel. Jezabel não apenas introduziu o culto a Baal em Israel, mas também promoveu uma infinidade de práticas espiritualmente corruptas que influenciaram todo o reino. Segundo relatos históricos, Jezabel decorava seus palácios e templos com elementos visuais impressionantes, usando cores intensas que simbolizavam poder, controle e manipulação espiritual. Seu reinado foi marcado por caos, violência e tragédia, e isso não foi coincidência. O ambiente que ela criou foi projetado para exaltar forças opostas a Deus, e o resultado foi a ruína espiritual de Israel naquela época. Mas qual é a relação disso com a cor que você escolhe para pintar sua casa? É importante entender que as cores influenciam não apenas o plano visual, mas também podem modificar a atmosfera emocional e espiritual de um lugar. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus de ordem e propósito, e que cada detalhe tem uma razão de ser. Quando certas cores, que historicamente foram usadas para práticas espirituais negativas, são introduzidas em nossas casas, elas podem abrir a porta para influências que trazem discórdia, doença e miséria. Uma das cores que gerou mais controvérsias em várias interpretações bíblicas é o vermelho escuro, frequentemente associado à violência, ao derramamento de sangue e ao espírito de rebelião. Em Isaías 1:18, Deus diz: se vossos pecados são como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se são vermelhos como a púrpura, se tornarão como a lã. Aqui, o vermelho carmesim simboliza a mancha do pecado, algo que deve ser transformado pelo poder de Deus. Embora essa cor possa ter um significado positivo em contextos como o sacrifício de Cristo, quando predomina intensamente em um ambiente, especialmente em casa, ela pode refletir uma atmosfera carregada de agitação e conflitos. Não é coincidência que em muitos relatos bíblicos, o vermelho esteja ligado à ira e à destruição. Outra cor que foi associada a influências negativas é o preto absoluto, que na Bíblia representa escuridão, luto e desespero. Em Lamentações 5:10, o sofrimento do povo de Israel é descrito nestes termos: nossa pele tornou-se negra. Quando excessiva em um lar,
Ela pode criar um ambiente opressivo e sufocante, onde a paz fica ausente. Embora o preto possa ser elegante e sofisticado em alguns elementos decorativos, seu uso intensivo em casa pode contribuir para criar um ambiente emocionalmente pesado e espiritualmente perturbador. Mas, além do vermelho intenso ou do preto, existem combinações de cores que, quando usadas de maneira excessiva ou em contextos inadequados, podem gerar energias que nada têm a ver com a bênção divina. O roxo escuro, por exemplo, que na era bíblica era um símbolo de realeza e poder, também foi adotado por culturas pagãs para representar misticismo e manipulação espiritual. Em Apocalipse 17:4, a grande prostituta é descrita como vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas, um símbolo claro de corrupção e falsa autoridade. Essas cores, quando dominam o ambiente, podem alterar a atmosfera da casa, gerando agitação, ansiedade e até conflitos familiares que parecem não ter explicação lógica. Por isso, a Bíblia enfatiza a importância de sermos prudentes, não apenas quanto ao que fazemos, mas também quanto ao que permitimos que cerque nosso espaço de vida. Deus deseja que nossos lares sejam lugares de paz, amor e comunhão com Ele. Em 2 Crônicas 7:15-16, o Senhor promete: agora meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração dirigida a este lugar, pois agora escolhi e consagrei esta casa para que meu nome nela resida para sempre. Essa promessa revela que, quando consagramos nossa casa a Deus e vigiamos cada aspecto dela, convidamos sua presença a habitar ali. Por essa razão, é essencial que prestemos atenção às cores que escolhemos para nossa casa. Se você já sentiu que sua casa se tornou um lugar de tensão constante, onde as brigas se multiplicam, os problemas financeiros nunca cessam, ou a doença parece nunca ir embora, é hora de avaliar quais elementos visuais podem estar contribuindo para essa atmosfera. Talvez a cor de suas paredes, móveis ou decorações esteja abrindo uma porta espiritual que precisa ser fechada. Mas a boa notícia é que Deus sempre nos oferece uma saída. Tiago 4:7 nos diz: submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso significa que, quando tomamos decisões conscientes para alinhar nossa casa com os princípios divinos, exercemos uma autoridade espiritual para expulsar todas as influências que operaram em segredo. A cor da sua casa não é um detalhe menor. Cada escolha que fazemos em nosso ambiente tem o potencial de convidar a paz de Deus ou permitir que forças espirituais negativas perturbem nosso lar. Se você quer que sua casa seja um refúgio de amor, esperança e bênção, comece examinando qual cor predomina em seu espaço e que mensagem espiritual ela pode estar enviando. Deus quer que você viva em paz, e cada decisão que você toma em seu lar pode ser um passo a mais para o cumprimento dessa promessa. A Bíblia revela que o inimigo sempre buscou se infiltrar na vida das pessoas, usando símbolos, práticas e elementos que, à primeira vista, podem parecer inofensivos, mas que, na realidade, carregam um profundo significado espiritual. Um desses elementos é a cor. Ao longo das Escrituras, vemos como Deus pediu a seu povo que se mantivesse distante de tudo o que estivesse relacionado a práticas pagãs, idolatria e rituais sômbrios, pois isso não apenas afastava a presença de Deus, mas também abria as portas para a opressão espiritual e as maldições. No livro de Ezequiel, encontramos um relato chocante que revela como certas práticas e símbolos se infiltraram no templo de Deus, provocando a saída de sua glória daquele lugar. Ezequiel 8:10-11 descreve uma visão na qual o profeta vê que as paredes do templo estavam cobertas de imagens abomináveis, representando práticas idólatras, répteis, bestas abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede ao redor. E diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, cada um com seu incensário na mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Essa história revela que, mesmo dentro do templo de Deus, o inimigo conseguiu introduzir símbolos que representavam idolatria, atraindo trevas espirituais e provocando a retirada da presença divina daquele lugar. Esse princípio espiritual também se aplica ao nosso ambiente cotidiano. A casa, como espaço onde se desenrola nossa vida familiar, deve ser um lugar consagrado a Deus. No entanto, quando elementos associados a práticas espiritualmente perigosas são introduzidos no lar, seja na forma de imagens, objetos ou até mesmo cores, isso abre a porta para a instalação dessas influências negativas. No mundo antigo, certas cores eram amplamente usadas em rituais pagãos e cerimônias idólatras.
cujos significados espirituais ainda ressoam hoje. O roxo, por exemplo, que na era bíblica era um símbolo de realeza e autoridade divina, também foi adotado por culturas pagãs para representar poder místico e manipulação espiritual. Em Apocalipse 17:4, a grande prostituta, figura que simboliza a corrupção espiritual, é descrita como vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Essa imagem revela não apenas a natureza pecaminosa dessa figura, mas também mostra como o inimigo se apropria de elementos que originalmente tinham um significado positivo para distorcê-los e usá-los como símbolos de rebelião e engano. O roxo era amplamente utilizado pelos povos babilônicos em seus templos e locais